Boa tarde, colega. Volto ao contacto para continuar essencialmente o vídeo anterior que já foi sobre plano de incentivos. Acabei por demorar um pouco e decidi continuar neste e retomar o tema do plano de incentivos com um aspecto muito específico. No vídeo anterior eu expliquei como é que se faz, como é que se compõe, a importância de um plano de incentivos, de um sistema de remuneração variável. Neste vou essencialmente dedicar-me àquilo que são as características de um bom plano de incentivos. Para termos um bom plano de incentivos ou um bom plano de remuneração variável, esse plano tem que ter algumas características base. Podem ser diferentes de empresa para empresa, de produtos para produtos, mas no essencial tem isto. Primeiro, o plano tem que traduzir sem ambiguidades aquilo que é a prioridade estratégica da organização. Se a minha organização necessita essencialmente de melhorar a qualidade, por exemplo, uma fábrica, eu tenho que traduzir isso no plano de incentivos e tenho que pagar os prémios às pessoas, não pela produtividade, mas pela qualidade, pela redução da taxa de desperdício, pela redução das taxas de não qualidade, enfim, temos que encontrar indicadores que sejam indicadores que traduzam aquilo que é o objetivo estratégico da organização. Se eu trabalho numa empresa farmacêutica e estou a lançar um antidepressivo, eu não posso pôr, e vendo essencialmente antibióticos, eu não posso pôr o dinheiro nos antibióticos e pôr algum dinheiro no antidepressivo, porque isto não vai funcionar. Se eu quero e lançar com força o antidepressivo, eu tenho que pôr o dinheiro no antidepressivo. E, portanto, um plano de incentivos tem que traduzir sem ambiguidade aquilo que é a prioridade estratégica da empresa. Numa empresa onde eu trabalhei, tínhamos um determinado tipo de produto, que era o produto core da empresa e que era fundamental, mas vendíamos também outro tipo de produto, que era equipamentos. Ora, quando eu cheguei àquela empresa, verifiquei que do rendimento dos vendedores, 80% vinham da venda de equipamentos. Moral da história, os vendedores andavam na rua e nem iam a clientes vender o nosso produto principal. Só iam a clientes onde pudessem vender os equipamentos, porque era aquilo que lhes dava o dinheiro. Quando a empresa pôs o dinheiro nos equipamentos, transmitiu-lhe a eles: o que nós queremos é que vocês vendam equipamentos, e eles andavam a vender equipamentos. E, portanto, este é um dos aspectos prioritários daquilo que são os componentes para termos um bom plano de incentivos. Segundo componente, tem que ser estimulante. Criar um plano de incentivos e pagar 5% às pessoas é meramente um custo, não é um investimento. As pessoas, se receberem, recebem, se não receberem, também não se importam muito. E, portanto, ninguém investe a sua energia, ninguém faz mais visitas, ninguém faz um esforço adicional de qualidade, ninguém faz um esforço adicional de produtividade por 5%. Mas se puserem lá 40%, podem ter a certeza que as pessoas vão atrás desse objetivo e prosseguem esse objetivo e tentam atingir esse objetivo. Em regra, diz-se e sabe-se que abaixo de 20% é pouco eficaz, acima de 20%, quanto maior for, maior é a eficácia do plano de incentivos. Terceiro aspecto, a flexibilidade. Um plano de incentivos tem que ser flexível. Tem que permitir que, por exemplo, eu, num semestre, receba em função da faturação e no semestre seguinte, por exemplo, em função de cobranças, porque se as cobranças podem estar em atraso, eu posso necessitar que os vendedores ajudem na cobrança. Eu posso querer, por exemplo, num trimestre focar as pessoas na produtividade e no trimestre seguinte na qualidade e no outro trimestre nos acidentes de trabalho, por exemplo. Tem que haver esta flexibilidade e isto tem que fazer parte do regulamento do plano de incentivos. Outro aspecto a seguir e que é fundamental é que tem que ser justo e equitativo. Não podemos dar a uns carninha do lombo e a outros apenas os ossos. Temos que criar condições para que
todos à partida tenham as mesmas condições de receber o mesmo prémio. E a diferença entre eles seja essencialmente o esforço que fazem por obter esses resultados e não o facto de terem melhores clientes ou terem melhores condições de trabalho. Por último, não ainda faltam alguns aspectos. Um aspecto seguinte é tem que se equilibrar vendas e serviço ao cliente. Tem que se equilibrar prioridades de curto prazo e prioridades de longo e médio prazo. Se nós só nos focarmos em aspectos de curto prazo, em vendas de curto prazo, em produtividade de curto prazo, podemos criar problemas de médio e longo prazo. E, portanto, temos que encontrar aqui também formas de o fazer. Mais um aspecto importante é um bom prémio, um bom sistema de incentivos tem que premiar essencialmente o trabalho individual e depois reforçar o trabalho de equipa. Mesmo quando eu quero valorizar a equipa, na minha opinião, num plano de incentivos, eu tenho que valorizar acima de tudo aquilo que é a contribuição individual e depois aumentá-la ou diminuí-la em função da maneira como a equipa funciona. Para quê? Para que cada uma das pessoas dê o seu esforço individual e se preocupe em dar também o esforço da equipa. Eu já vi situações, por exemplo, em que havia numa determinada área, concretamente numa loja, havia duas pessoas que ganhavam muito dinheiro porque vendiam muito e a loja cada vez vendia menos. Porquê? Porque as outras pessoas praticamente não vendiam nada. Qual era a solução? Era tirar o dinheiro e essas pessoas ganhavam muito? Não, porque elas ainda era quem mantinham a loja a funcionar e tinham boas vendas. Era criar um adicional de fazê-las com que elas apoiassem a equipa também nas vendas da equipa e ganhassem mais ou ganhassem menos em função daquilo que ganha a equipa, dos resultados da equipa. E é, portanto, também um dos aspectos. Mais dois aspectos que são importantes. A forma como estes planos são feitos é fundamental que sejam simples, fáceis de entender e fáceis de calcular. Quando as pessoas não conseguem perceber o aumento do seu esforço, o impacto nas vendas e o dinheiro que recebem, quando eles não conseguem fazer esta ligação, porque o plano é muito complexo e introduz muitas coisas, então não dá resultado. Eu lembro-me de há uns tempos um cliente querer introduzir num sistema de prémios para os operários de uma fábrica o EBITDA, que era uma coisa que as pessoas nem sabiam como é que se calculava, nem sabiam o que era. E, portanto, as pessoas nunca iam entender aquilo. Se eu quero que resulte, as pessoas têm que perceber como é que podem receber o prémio e o que é que têm que fazer para receber o prémio. Tem que haver esta ligação. Se não existir, não vale a pena. Por isso, temos que fazer planos simples, bem explicados, bem comunicados. Por último, têm que ser fiáveis e credíveis. Se eu crio um prémio em que ponho objetivos tão elevados que as pessoas já sabem que não os atingem, ou eu crio um prémio com base em indicadores que não dizem nada às pessoas e que as pessoas nem percebem como é que eles funcionam, ou eu crio um prémio e os indicadores e a faturação não é controlada e de vez em quando desaparecem faturas para não pagar os prémios, isto põe em causa a credibilidade deste contrato, porque um plano de incentivos é um contrato entre um colaborador e uma empresa, põe em causa a credibilidade deste contrato e as pessoas deixam de colocar a sua energia ao nível ao serviço da empresa. Os planos de incentivos são uma excelente forma de, por um lado, remunerar as pessoas, por outro lado, obter resultados para as empresas. Eu, muitas vezes penso, e às vezes digo isso aos meus clientes, ainda não percebi porque é que você não criou um plano, um sistema de remuneração variável aqui. Só tem você a ganhar e as suas pessoas só têm a ganhar. Toda a gente ganha com isto. Se for bem feito, toda a gente ganha. Fico por aqui, desejo uma boa semana e fique à disposição para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigado.